Amém, Guilherme. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos. De novo, pastor, enquanto eu não terminar aquilo que Deus mandar, vai ser de novo. Então você bata um tete-a-tete aí com Deus e fala para Ele: Deus, se o Senhor quer que a pastora pare, então pare. Se não, fala, Deus, que eu te escuto. Mas alguns princípios aqui, querido, que nós precisamos aprender. Amém? A gente desfruta daquilo que a gente busca entender, amém? E isso que nós temos buscado. Como nós estávamos conversando com a Lu antes, quando ela chegou, quanto que a gente tem aprendido mesmo com tantos anos de caminhada com Jesus. Não que tenha algo novo, querido. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas à medida que nós vamos andando com Ele, um novo entendimento, de uma compreensão mais profunda e mais madura de revelação. E eu tenho falado assim, querido, que a vida espiritual, ela precisa evoluir. Um crente que diz que há 30 anos anda com Jesus e não tem ido em rumo à maturidade, alguma coisa está errada. E hoje aquilo que eu quero continuar ministrando aqui é dentro de aquilo de Romanos, capítulo 5, a respeito daquilo que Cristo já fez por nós. Diga, não é a minha obra. É a obra que Cristo fez. Mais uma vez, querido, diga, não é a minha obra. É a obra que Cristo já fez. Querido, nós temos entendido que Cristo já fez uma obra e ela foi completa. Amém? A obra da justificação que me justificou nele, não é porque eu merecia. E não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu sou. Hoje eu sou filho. Hoje eu sou filha. E por isso, querido, que eu preciso entender todo esse processo da justificação. Porque não adianta nada você saber que Cristo te justificou e você não se beneficiar dessa justiça. Eu não estou falando de uma justiça humana. Eu não estou falando de uma justiça que você arregaça as suas mangas e você vai lá resolver o problema. Eu estou dizendo, ele ri para mim. Eu estou dizendo de uma justiça, de um preço, querido, que Cristo já pagou, aonde você não deve mais nada. Amém? A justificação foi um ato, mas a santificação é um processo. Aquilo que ele fez há 2000 anos atrás foi um ato consumado na cruz. Tudo está pronto. Agora o processo da santificação depende de mim e de você. E aí, querido, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que a justificação, ela traz resultados de um fruto de um ato. O ato da cruz, aonde ele morreu, nos justificou e nos tirou da condenação do pecado e me colocou de novo em Deus como filho. E por esse processo da sua morte, eu agora tenho um acesso livre ao Pai. Mas apesar de tudo isso, eu preciso entender que esse processo de justificação precisa dar resultado na minha vida. Aceitar Jesus é muito bom, ir para o céu é ótimo, mas para isso nós precisamos entender que tudo que Deus tem para as nossas vidas precisa produzir um resultado que Cristo já alcançou na cruz. E eu não posso fugir disso. Ele foi na cruz, ele morreu, ele se justificou, tornou-se a minha justiça. Ele abriu um caminho, mas agora existe um processo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que, querido, toda obra de Cristo, toda obra de Deus em mim, ela precisa produzir um resultado que me leve para a eternidade. Porque meu mundo não é aqui, meu mundo é lá. Todo mundo que um dia entregou sua vida a Jesus, se vive uma vida achando que só é isso aqui, sinto muito, meu amigo, mas você está errado. Quando ele foi para aquela cruz, ele sabia o que ele estava fazendo. Hoje eu estava tomando banho e Deus começou a falar comigo a respeito dessa maravilhosa ação de Cristo para nós. E aí, querido, quando nós dizemos que nós não queremos sofrer, então nós não queremos servir. Porque não existe evangelho de Cristo sem sofrimento.
E alguns domingos eu tenho falado sobre Romanos 5. E esse processo, você já é justificado por ele, amém? Amém, igreja? Jesus Cristo é a tua justiça aqui na terra. E quando eu estou falando justiça, irmãos, eu não estou falando coisa de homens. Quando eu estou falando de justiça, eu estou falando de uma dívida que você não podia pagar e ele já pagou. Que dinheiro nenhum nessa terra poderia. Domingo passado eu falei uma frase aqui. A salvação, querido, a salvação, ela é gratuita. Mas custou um preço para Deus. E as pessoas estão só pensando numa salvação gratuita e não num preço que foi pago. E hoje as pessoas não querem pagar preço. Eu não estou falando de sacrifício, eu estou falando de entrega. De tudo que nós trouxemos no altar, querido, se em primeiro lugar não for meu coração, não é sacrifício. Não é uma verdadeira entrega. E quando Jesus se entregou, ele entendeu que para isso ele precisava sofrer. Então não deseja coroa se você não deseja o céu, se você não deseja passar pelo sofrimento. Domingo passado, alguns domingos nós temos falado sobre isso. Se aquilo que Cristo fez na tua vida, Márcio, ele te justificou pela obra da cruz, precisa produzir um resultado. Isso não é um toque de mágica, igreja. Não pense você que evangelho é uma varinha de condão que vai bater na sua cabeça e você vai virar príncipe e princesa. Você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. E o processo da transformação é dia após dia. Só encontros de fada, querido, que alguém toca uma varinha na sua cabeça e tudo muda. Mas a realidade é outra. Aquilo que às vezes você acha que você já foi curado, de repente Deus traz algo e você percebe que você ainda não foi. É um processo. Aquilo que você acha que já chegou num nível, Deus te leva a um outro nível e você percebe que aquele nível que você chegou é muito mais alto. E você precisa ir. O problema, querido, é que enquanto não produzir em nós um resultado, o negócio não está pronto. E eu vou te dizer mais uma coisa. Enquanto eu e você estamos aqui, processo de Deus vai ter que passar. E Paulo, ele deixa isso muito claro. A justificação, ela resulta para mim e para você uma paz com Deus, uma reconciliação. Hoje nada mais me separa dele, não existe inimizade. Amém? Hoje você não é réu, hoje você é filho. Por causa dessa paz que você vive com ele, agora há um caminho de relacionamento. E isso só depende de você. A justificação traz um acesso que a graça, querido, abre para mim e para você, que me leva a ele. A justificação trabalha na minha vida para que eu tenha uma expectativa daquilo que vai ser lá no futuro. A glória. Quem anda com Deus só olhando para a terra não entendeu o céu. Então, querido, as 3 primeiras coisas que a justificação precisa fazer em mim é entender. Eu preciso entender que agora eu tenho paz com Deus. Não é a paz de Deus. A paz de Deus é outra coisa. A paz com Deus, ela é gerada não por causa de um sentimento, mas por causa de um relacionamento que eu tenho com Ele. Da condição que agora eu estou nele. E esta paz com Deus, ela só me veio por causa da graça. Não uma graça que me leva à libertinagem, mas uma graça que me leva a comprometimento. E essa graça que abriu o caminho, querido, me abre os olhos para uma expectativa da glória. Eu tenho uma esperança de algo eterno e não de algo natural. Tudo muda, irmãos. Tudo muda. Na expectativa de Deus, tudo muda. Onde eu estava indo no mercado, foi onde? Por incrível que pareça, querido. Hoje eu passei o dia com a minha pressão só a graça. O dia inteiro. O dia eu tive que tomar 2 remédios, que ela não baixava. Mas quando eu cheguei, eu saí da minha casa de um jeito. Mas não há nada como você mergulhar em Deus e saber que por meio dele, apesar do sofrimento, a tribulação, ela produz em mim uma glória que ninguém pode produzir. Porque senão eu não tenho o que contar, irmãos. Senão eu não tenho do que falar.
E aí, querida, você entende. Você entende que nele a expectativa muda. Então, quando Cristo foi para a cruz e ele fez a obra da justificação, ele entendeu: cada um dos meus filhos precisa viver o benefício dessa obra justificadora que eu fiz. A primeira coisa é que você agora tem paz com Deus. Nada mais te impede de ter a paz com Ele. Não há diabo, não há carne, não há pecado que te impeça disso. Isso foi algo que aconteceu no passado, mas que toca a tua vida hoje. O acesso à graça é algo que você pode viver todos os dias. Presente. E este acesso à graça é contínuo. Eu posso estar diante dele todos os dias, em todo o tempo, em toda hora, ligado. 24 horas. A graça fez isso. E o meu pecado, pastora, o meu pecado, eu vou lá, confesso, peço perdão, ele me perdoa e eu continuo. E a minha fraqueza, pastora, na minha fraqueza, eu me uno com o Espírito Santo e ele me fortalece. É aí, irmãos, é o resultado. Eu perguntei para a igreja domingo retrasado, domingo passado, nem lembro, se a justificação não produzir em nós um resultado, querido, para que ser justificado? Se tudo que Cristo fez para você, por mim, não produzir algo, o que é que adianta andar com Ele, irmãos? E eu não estou dizendo, querido, a título de ministério, de cargo, eu estou dizendo a título de vida com Ele. Experiência com Ele. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos, eita Deus, como eu gosto de falar. Nos gloriamos nas tribulações. Ainda vem no plural, para não ser uma só. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Que Ele o quê? Nos concedeu. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas seremos salvos não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vá no versículo 18 e diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato, diga um só ato. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz o quê? Traz vida a todos os homens. Diga, a justificação é um ato.
Não, irmão, fala melhor isso. A justificação é um ato. A santificação é um processo. Então, querida, eu gostaria que você voltasse aí o capítulo 5, versículo 3. E eu gostaria de meditar um pouquinho com você um dos benefícios que essa justificação traz. Que é justamente na parte A do versículo 3, que diz assim, ó. Não sei se a sua Bíblia é igual à minha, mas se for. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eita Deus. Eita Deus. Alegria no sofrimento. Isso é loucura, irmãos. Isso é coisa de conto de carochinha. Alegria no sofrimento. Paulo, ele declara uma verdade aqui, que nesses últimos tempos, nenhum crente quase está gostando de ouvir. Uma alegria que é produzida através da tribulação. E eu achei interessante, querido, porque, como nada acontece por coincidência, aquele vídeo da pastora Ludmila é justamente isso, querido. Olha o rosto daquela mulher. Olha a firmeza de fé daquela mulher. Não há sofrimento naquele corpo? Há. As marcas do sofrimento não estão aparentes ali? Estão. Mas aí que está, querido. Paulo, ele traz uma revelação dentro disso. Alegria no sofrimento, ou alegria na tribulação. Quer que eu diga uma coisa, irmãos? O processo da justificação não só te prepara para o céu, te prepara para a terra. O processo de justificação de Cristo em nós, ele não nos prepara só para o céu, mas nos equipa para vivermos em vitória aqui na terra. A obra justificadora de Cristo da cruz, ela tem que produzir um processo em mim, não só para a eternidade, mas enquanto eu estiver aqui também. Ela, na verdade, querido, me equipa. Ela te equipa para viver de modo vitorioso aqui na terra. Paulo não estava falando a respeito de algo que ainda estava por vir, ou que ainda estava reservado só para a eternidade, mas Paulo estava falando de algo que nos capacita a viver de uma maneira vitoriosa, mesmo nas tensões das nossas vidas diariamente. Ele está trazendo uma verdade espiritual. Nós precisamos entender do processo da justificação, que vai me levar a um lugar aonde vai manifestar em mim uma alegria. Estou falando de felicidade, irmãos. Eu não estou falando de felicidade. Felicidade é um momento que você vive agora e depois, quando fecha essa porta, só você sabe quem você é. Eu estou falando de uma alegria que é produzida pelo fruto do Espírito. Que não é o homem que produz, que não é o mundo que produz, que não é a bebida que produz, que não é o vício que produz, que não é o marido que produz, que não é o filho que produz, que não é a esposa que produz, que não é a instituição que produz. É uma alegria que quem produz é o Espírito Santo que Deus concedeu para nós. Paulo está falando isso. Alegria no sofrimento. Essa é a quarta coisa, querido, que o processo da justificação precisa trazer nas nossas vidas como benefício. Alegria no sofrimento. Paulo não está falando de algo que eu só vou alcançar no céu, mas Paulo está falando de algo, querido, que vai me capacitar a viver nessa terra. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Na justificação, há para mim e para você a paz, a graça e a expectativa da glória eterna, mas também há sofrimento. E se eu, querido, não entender isso, eu posso abortar o processo. Ou você acha que para a mulher ter filho, ela não passa pela dor? A normal, que tem o parto normal, sente a dor no momento. E a cesárea sente a dor depois, mas a dor passa. Não tem como fugir.
Não tem como fugir. Querido, no processo da justificação para as nossas vidas, precisa resultar em nós uma paz com Deus. É com Deus, querido. E quando você tem paz com Deus, você tem paz com os homens. Isso é bíblico. A sua paz não vem de homens para Deus. Vai de Deus em você para os homens. Tendes paz com todos. Por quê? Porque você tem paz com Deus. Segunda coisa, querido, é a graça que é continuamente na minha vida. A minha graça te basta. Paulo entendeu isso. É uma graça para cada dia, irmãos. Obrigado, Jesus. Ela me basta. O que é uma coisa que basta? É suficiente. Mas também, querido, há uma esperança de uma glória futura. Só que eu vou te dizer uma coisa, igreja. De acordo com o que Paulo diz aqui, também há sofrimento. Quer que eu diga uma coisa? Quantos foram justificados aqui? Quantos foram justificados aqui? Então eu quero te dizer uma coisa. Aquele que foi justificado demonstra uma gloriosa alegria, porque o texto diz isso. Uma gloriosa alegria, não apenas numa esperança da glória, mas também no sofrimento. Irmãos, quer que eu diga uma coisa? Quer que eu diga uma coisa? Isso é maturidade. Porque criança é quem faz bico. Agora o maduro entende que a lição é preciso. Não é assim? Nos regozijamos não somente no alvo de uma glória eterna, mas também, querido, nos regozijamos naquilo que vai, no processo que vai nos conduzir para ela. Preste atenção nisso. Nós não nos regozijamos só com a glória que está por vir. Nós temos que aprender a nos regozijar no processo que vai me conduzir para essa glória. Aquele vizinho que está ali justamente para produzir em mim como uma ferramenta para aquilo que é eterno. Começa aqui para terminar lá, irmãos. A escola é aqui. Lá é a faculdade, onde você vai receber só o diploma. Acabou! Aqui é a escola, querido. Lá é o dia da formatura. Vem cá, entra no gozo do teu Senhor, porque você tem galardão. Isso é o processo da justificação. Essa alegria no sofrimento, querido, não é só porque eu vou morar no céu, porque a minha vida é abençoada, porque Jesus me salvou, eu sou liberto. Não, querido, é entender que no processo deste lugar que eu vou para a glória, esse processo, querido, eu preciso também aprender a me alegrar. Sabe o que eu estava pensando? O Abimael, ele me fez uma pergunta quando a gente estava saindo. Mas eu tinha pensado de uma forma diferente à tarde. Foi justamente isso que Deus falou. Por que vocês acham que porque vocês andam comigo, vocês não vão sofrer? Aí a pergunta para você, por que será? A gente faz tudo certinho, a gente busca viver uma vida em Deus, porque parece que a gente vive tantas situações. Mas aí quem diga? Me diga na Bíblia que a gente não vai sofrer, irmãos. Aí eu comecei a comparar, querido, com algumas pessoas. Eu vou dizer só algumas, assim, que estão mais, sabe, mais na sua realidade, irmão. Pensa na Esla, perdeu um filho. Era do Senhor. E aí? O que a gente acha que a gente não vai sofrer? Que evangelho? Onde está esse evangelho escrito que a gente não vai? Se aqui está dizendo que a gente tem que se gloriar nas tribulações. Aí, querido, eu sou apaixonada pela Ludmila. Eu sou. Eu tenho um livro dela, Nunca Pare de Lutar. É um testemunho de vida que ela sofreu com o pai dela, com a mãe dela. O pai dela teve câncer. E venceu. São várias experiências que ela conta que ela viveu. Quando você vê uma pessoa lá em cima, né, cheia de Deus, profetiza, pastora, deve ser assim com Deus. Então ela não devia passar por isso, né, irmão? E aí, irmãos? Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Se meu filho precisou sofrer, por que você acha que não vai? Irmãos, a gente tem umas ideias muito erradas de Deus, sabia?
A gente está ouvindo um evangelho aí que não é o evangelho da Bíblia. Onde tudo vem fácil, o negócio é bênção. Quer coroa, irmão? Tem espinho. Eu vou te dizer uma coisa. Quando Paulo diz assim, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Não é porque a gente é masoquista, irmãos. Quando Paulo diz assim, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, não é porque a gente se agrada com a dor. Quando Paulo diz assim, olha, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, não é porque nós somos impassíveis. Não é, irmãos. Nós não nos gloriamos no sofrimento ou por causa do sofrimento, mas é por causa dos resultados que ele pode produzir em nós. Você pegou isso, irmãos? Nós não nos gloriamos por causa do sofrimento ou no sofrimento, mas é pelo resultado que ele vai produzir. Sabe por que você hoje é salvo? Porque a cruz produziu a morte de Cristo. Sabe por que você hoje tem cura? Porque ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Sabe por que hoje você tem um advogado que advoga a tua causa diante do Pai em todo o tempo? Porque ele se colocou no teu lugar. Não é porque a gente é masoquista, irmãos. Não é porque a gente está anestesiado. Mas é porque nós entendemos um Deus que Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Quando você para pensar nessa palavra trabalhar, o que você entende? Alguém parado? Não, agindo. Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha o tempo todo. Desde o início dos dias, dos tempos, Deus está trabalhando no coração do homem, simplesmente para produzir nele aquilo que Deus sonhou para ele. E se a obra dele não produzir um resultado em mim, querido, não é a minha obra que vai produzir. Por isso, querido, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que ele já fez. Nada do que eu e você fizermos vai alcançar aquilo que ele já fez. Sabe o que vai acontecer? Vai se tornar tudo enfado e canseira. Nós não vamos suportar. Por isso, todos os dias eu vou te dar um conselho. Lança sobre ele a tua ansiedade. E deixa lá, irmãos. O verdadeiro cristão, ele não olha. Preste atenção nisso. O verdadeiro cristão, querido, que decidiu andar com Deus, ele não vive numa vida de romantismo, achando que tudo é um mar de rosas. Isso é mentira do diabo, sabe por quê? Porque quando não acontece do jeito que você quer, você diz, Deus é culpado. O verdadeiro cristão não olha a vida com uma visão romântica, ou pessimista, ou irreal. Porque se você tem um Deus real, querido, você acredita e você sabe quem Ele é e o que Ele pode. O verdadeiro cristão, ele não nega a existência da dor e do sofrimento, mas ele não murmura e não insulta Deus. É igual esses dias a gente estava ouvindo uma ministração de um pastor, muito forte. E essa mania que a gente tem. Eu também tenho, irmãos. Eu também sou humana. Mas essa mania que a gente tem, quando algo acontece, fala assim, ei Deus, eu sou teu filho. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu dizimo, não é assim? O senhor não está vendo aqui, não. Parece que Deus é o quê? Nosso empregado. Aí ele podia dizer assim, eu sou teu pai. Mas a gente está sempre, querido, quando o negócio não acontece do nosso jeito, quando eu oro e o resultado não vem assim, oh Deus, o senhor não está vendo? Uma coisa que ele não deixa de fazer é de ver, irmãos.
Os olhos dele estão em toda parte. Até onde você acha que não está. Então, o verdadeiro cristão, querido, ele não tem uma visão romântica, pessimista ou irreal. Ele não nega a existência da dor e do sofrimento. Mas ele não murmura, ele não insulta contra Deus por causa daquilo que ele está vivendo. Por quê, pastora? Porque ele sabe e ele entendeu que Deus está levando ele a um aperfeiçoamento. Você não está pronto, irmão, sinto lhe dizer. Todos nós estamos em obras. E quem é o mestre dessa obra? O Espírito Santo. Então, querido, abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, versículo 13. 1 Pedro 4, 12 e 13. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Você achou? Você achou? Diz assim, ó. Amados, não se surpreenda com o quê? Com o quê, irmãos? Com fogo que surge entre vocês. Não é nem só um, é entre todo mundo. Para ninguém ficar com inveja do sofrimento do outro. Ah, ele sofre mais do que eu, por isso que Deus ama mais ele. Não. Olha o que está escrito aí, irmãos. Amados, não se surpreenda, irmão. Quando o negócio vier, não faz cara de surpresa. Ó, Deus, vamos junto. Estamos juntos. Deixa assim, amados, não se surpreendem. A gente continua se surpreendendo. Como se Deus pegasse a gente. Deus pode te pegar de surpresa, mas você não pega de surpresa não, irmão. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os... Leia o que está escrito aí, irmãos. Para os... Leia, irmãos, vamos. Para os provar. Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do quê, irmãos? Do sofrimento de Cristo. Aí tem sempre um porquê e para quê. Senta que lá vem a história. Vamos lá, continuando aí, versículo 13. Vai lá. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. A tribulação, querido, eu e você precisamos enxergar ela como consequência de algo eterno e não de algo terreno. Amados, olha, ele ainda é bonzinho. Ele dá uma aliviada, né? É igual a mamãe e papai, né? Sopra antes de botar o remédio. Não é assim? Então tá, vamos lá. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Irmãos, fica antenada se nada estiver acontecendo. O vento não está soprando. A tempestade não está... Ai, pastora, isso quer dizer que para andar com Deus eu tenho que ter tribulação? No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está no mundo, irmãos. Mas alegrem-se. À medida, quer dizer, à medida que vocês vão vivendo isso. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Querido, se aquilo que você está vivendo, aquela situação que você está vivendo, você entende que aquilo é para produzir algo de Cristo em você, aquietai-vos. Se você sabe, querido, que aquilo que você está vivendo é produzido pela sua carne, vai fazer ela morrer.
Se você sabe que aquilo que você está vivendo, aquela tribulação é por causa da tua alma, das tuas emoções, dos teus pensamentos, vai alinhar ela com os pensamentos de Cristo. Mas alguma coisa, querido, tem que produzir. Então a tribulação, querido, ela deve ser vista à luz de suas consequências eternas. Teu Deus seria pequeno demais se Ele estivesse fazendo alguma coisa para você só para quê? É ou não é? Teu Deus seria pequeno demais se Ele estivesse fazendo algo na tua vida só para quê? A plateia não é aqui, irmãos. A plateia é lá. Todas as vezes que você vence, os anjos adoram. Todas as vezes que você permite que o processo da justificação produza algo em você, o Espírito Santo vibra. Porque ninguém torce mais por você do que Ele. Sabe, aquele momento da tribulação, que você está vivendo, o sofrimento, que está sendo ali, que você está... E aí, querido, você continua firme na graça. E aí você continua firme numa paz com Deus. E aí você entende que por mais que você esteja vivendo nessa terra, há uma glória eterna para você. O Espírito Santo fala, epa, ele está entendendo tudo. Vamos continuar. Porque a obra, querido, não para. Segundo, o verdadeiro cristão, querido. Agora isso é importante. O verdadeiro cristão, ele não crê no acaso. Foi coisa do acaso. O verdadeiro cristão não acredita em coincidência. Ele acredita em propósito. Em cristocidência. Que tudo que você vive, querido, tem que levar para Ele. Ele é o centro de tudo, amém? O verdadeiro cristão, querido, ele não crê em acaso, ele não crê em coincidência, ele não acredita em sorte ou azar. Eu estou com a sorte, eu estou com o azar. Irmãos, azar é o diabo, ele que não tem sorte, porque viveu no céu e rejeitou. Não, querido, não é azar. Não é uma questão de sorte e azar. O verdadeiro cristão, ele sabe, querido, que nenhum fio de cabelo pode ser tocado se Deus não permitir, se não for para um propósito, ou se Deus não tiver algo além do que isso. O verdadeiro cristão, não estou falando de crente, querido, estou falando de cristão. O verdadeiro cristão, ele sabe que nenhum fio de cabelo pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, ou sem que Deus tenha um propósito. E às vezes, querido, quer que eu diga uma coisa? Às vezes, não é nem você o problema. É que ele precisa ensinar para o outro, aí usa você. Irmãos, você sabe como é que Deus trabalha? Não sabe. Ele usa a ferramenta que Ele quer, irmãos. Quer que eu diga uma coisa, irmão? Eu já estou terminando. Quer que eu diga uma coisa? A agonia do homem é justamente isso. Sabe por que a agonia é isso? Porque a gente nunca chega para Deus quando está vivendo a situação de assim, para quê? A gente fala, por que Deus? Porque esse é o problema, a gente quer entender. A gente quer uma explicação. Então tá. Aí, né, eu estou usando o caso da pastora, porque, assim, eu vi várias vezes o vídeo dela, fiquei pensando em toda a história. É automático, irmãos, não é assim? A gente olha aquilo, porque deve ser o maior comentário aí. Por que a serva do Senhor está vivendo? Não é assim, irmãos. Não é assim. O que é que ela fez? Qual é o pecado? Não é assim, irmãos? A gente sempre associa as tribulações com o pecado. Quem disse, irmãos? Se do pecado ele já pagou tua dívida. O que é que eu fiz de errado? Não, querido, é o que você não fez ainda que ele precisa fazer em você. É a
ótica, é a visão, irmãos. Quando eu olho, Márcio, para a obra justificadora dele, eu entendo que não é por causa dos outros, é por causa de mim. É em mim, irmãos. Eu estou meio desencanando com essas coisas, sabia? Eu ficava muito preocupada com que os outros, porque o outro. Irmão, se não quer, bênção, amém, eu quero. Porque eu preciso entender o que ele fez para eu desfrutar. Para terminar, então, dentro disso, abra Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 29 e 30. Filipenses capítulo 1, 29 e 30. Você achou? Irmão, é tão lindinho a Bíblia, né? Ela gosta de uns pluralzinhos, né? Põe uns Szinhos assim, né? Incluindo todo mundo e todo mundo. Olha o que é que diz aí, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Mas, anota isso na tua Bíblia, irmãos. Grifa aí, ó. Mas de quê? De sofrer por causa dele? Não, por ele. Mas de sofrer por ele. Versículo 30. Já que estão passando pelo quê? Pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Nada funciona em relação a Deus se Ele não puder fazer você viver. Vou dizer de novo. Nada funciona em relação à obra daquilo que Cristo já fez há 2000 anos atrás, se você não experimentar. Andar com Jesus é muito bom, querido, mas você precisa andar com Ele em toda a sua plenitude. Vou ler de novo, tá? Pois a vocês foi dado. Irmãos, olha para o teu irmão e diz assim: você é um privilegiado. Não, irmão, mas fala para ele. Você é um privilegiado, irmãos. Você é um privilegiado. Olha, está falando de você aqui, igreja. Ó. Vocês foi dado o privilégio de não apenas crer. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é Deus. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no poder das línguas. Eu creio na cura. Irmãos. Então, né? Então, mas olha o que a Bíblia diz assim, olha. Nos foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sofrer por Ele, menina, é perdoar, dar outra face, andar mais um. É assim. É entender que a cruz é um processo, que a carne tem que morrer. Continuando. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Quer que eu diga uma coisa, irmãos, diante disso aqui? E guarda isso no teu espírito. Não existe atalho para a glória. Não existe atalho para a glória. A cruz sempre vem antes da coroa. Vou pegar um atalho aqui. O caminho é Cristo. Não existe, querido, um atalho para a glória. E a cruz sempre vai vir antes da coroa. Deus jamais quer trazer alguém pela dor. O problema é que o homem só vai a Ele por causa da dor. Não existe atalho para a glória. A cruz, ela sempre vai vir antes da coroa. Para terminar, irmãos, eu termino aqui.
Paulo diz aí, volte só mais um pouquinho aí no versículo 3 de Romanos 5 e nós vamos encerrar. Leia esse, querido, leia esse Romanos, passa a semana lendo esse capítulo aí. Versículo 3 diz assim, não só isso, mas também. Paulo não estava falando de si só, irmãos. Ele fala assim, olha, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, este gloriar-se na tribulação é um fruto da fé. Não é mão do pastor na minha cabeça. Não é resultado de um seminário. Não é resultado de um culto de domingo. Essa alegria em meio à tribulação é um fruto como resultado da fé que Deus tem colocado dentro de mim. Aquilo que para você talvez seja tão de letra, para o outro, só ele sabe o que ele está passando para viver aquilo, para vencer aquilo. Não menospreze o que o outro está passando. Mas entenda, querido, que se não produzir um resultado, gloriar-se na tribulação é um fruto da fé. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Ela precisa produzir esse resultado em nós. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando ele voltar, ele vai dizer, cadê a tua fé? Será que ele vai encontrar a fé na terra? Mas aí ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, olha, eu fiz uma obra 2000 anos atrás. Eu te justifiquei. O meu papel eu fiz. E o processo da santificação para ver a Deus você fez? Você permitiu que essa obra que eu fiz na cruz produzisse um resultado aí dentro? Antes de você lutar para ter paz com os homens, lute para ter paz com Deus, irmãos. Antes de você lutar para arrumar um meio para estar diante do Pai, entenda que a graça já é esse meio. E antes de você, querido, entender que tudo que você vive aqui vai ficar aqui, busque mais o que é do céu. Se coloque de pé. Querido, a justificação que veio por meio de Cristo, ela já nos foi alcançada por meio dele. Não é pelas obras que nós fazemos, igreja. Sabe por que nós